A Inglaterra pode revogar o passaporte sanitário no final do mês. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Ivan Kleber, que é correspondente do canal PH Vox, que está lá em Londres. Vai trazer mais alguns detalhes para a gente. Tudo bem, Ivan? É isso mesmo? E por que essa medida, por que essa decisão da revogação do passaporte sanitário? Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a toda a audiência dos Pingos nos Is. É isso mesmo. O secretário Sajid Javid, ele anunciou para algumas pessoas próximas a ele, segundo fontes do jornal The Times, que no dia 26 de janeiro ele vai rever o plano do passaporte sanitário. Atualmente, o passaporte é imposto aqui na Inglaterra para eventos como estádios de futebol, discotecas e outros que contem com a presença de mais de 5 mil pessoas. Então, a ideia é justamente retirar o passaporte sanitário, porque ele seria, segundo palavras que o Times conseguiu apurar aí do próprio secretário da Saúde, injustificável. E também os números da Omicron vêm caindo bastante aqui na Inglaterra, portanto, não haveria mais necessidade de ter o passaporte sanitário. Isso somado aos problemas que o governo Boris aí acabou entrando em vários escândalos durante a semana e uma pressão muito forte interna do Partido Conservador. Vale lembrar que em dezembro, aproximadamente 100 parlamentares do Partido Conservador votaram contra a imposição do passaporte sanitário e no dia 18 de dezembro do ano passado, nós tivemos uma manifestação muito grande no centro de Londres contra a imposição do passaporte sanitário. Então, com todos esses fatores, não é, levaram aí ao secretário de Saúde da Inglaterra, de rever o plano do passaporte sanitário, Vitor. E aí, Ana, tem pergunta para o Ivan? Boa noite, Ivan. Muito bom ter você aqui com a gente. Na verdade, duas perguntas. Uma é em relação exatamente a essas movimentações todas aí nas ruas, né? Se isso pesou para essa decisão e se você sabe como estão as diretrizes para a vacinação em crianças aí no Reino Unido, já que o painel aí aconselhou a esperar um pouco, se isso foi acatado pela Secretaria de Saúde e se as movimentações, as pessoas nas ruas, elas conseguiram fazer essa balança e pesar para essa decisão. Muito bom. Boa noite, Ana. Sim, a pressão popular foi muito forte e deu aí elementos para que os parlamentares pressionassem o governo. Político tem medo de povo na rua. E aproximadamente 40 mil pessoas saíram às ruas em 18 de dezembro, com pauta única, contra o passaporte sanitário. Vale lembrar que 18 de dezembro foi um sábado, último sábado antes do Natal. E isso acabou impressionando, porque ninguém imaginava que o protesto fosse ser tão grande, não é? Com tantas pessoas clamando aí pela não imposição do passaporte sanitário e outras medidas restritivas. Sobre a vacinação, Ana, as pessoas podem encontrar no site do próprio governo, não é, uma recomendação do final de dezembro, mais precisamente no dia 21 de dezembro, essa indicação de esperar realmente a questão da vacinação para crianças entre 5 e 11 anos de idade. Porém, alguns pais que quiserem ainda vacinar os filhos, eles conseguem. Teve um caso de uma senhora inglesa que levou o filho para a Itália, porque ela acreditou que aqui não teria tanto acesso à vacinação, então ela acabou indo para a Itália com a filha dela. Mas existe e ainda está no site do governo aqui do Reino Unido essa diretriz, Ana. Diga, Fiuza. Boa noite, Ivan. A pergunta é a seguinte, o princípio, né, que sustenta a ideia do passaporte sanitário é o do bloqueio sanitário, né? A vacina, a suposta imunização da vacina traria uma segurança coletiva e daí a obrigatoriedade, né? A minha pergunta para você é a seguinte, nessa decisão está embutido um reconhecimento de que não há esse bloqueio ou isso não está sendo tratado? Porque é claro que a pergunta embute outra, né? Quer dizer, se isso não está sendo tratado e tiver um recrudescimento, uma piora de uma outra variante, por exemplo, eles poderiam voltar com esse princípio, né? Justamente, o que aconteceu foi um acordo em dezembro, porque esse passaporte ele só entrou em vigor
porque teve aprovação do parlamento. E olha só que curioso, o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro do Partido Conservador, precisou dos votos do Partido Trabalhista, ou seja, da oposição, para impor o passaporte. Se dependesse somente do Partido Conservador, dificilmente ele conseguiria isso. Se alguém me contasse uma movimentação política dessa há 2 anos, eu dificilmente acreditaria. Então, como ele tem o apoio da oposição neste sentido, muito provavelmente no inverno do ano que vem, se assim recomendarem, ele pode tentar de novo impor outro passaporte. Mas olha, Guilherme, eu acho muito difícil, porque a Inglaterra optou por um caminho diferente da União Europeia, de vários países da União Europeia. Em 19 de julho, o país abriu, acabaram as restrições, inclusive algumas como estão em vigor agora, como o uso de máscaras em transporte público. Ninguém fala isso abertamente, mas acredita-se que a tal da imunidade de rebanho tenha sido colocado em prática, e que, portanto, então não seria necessário voltar com medidas restritivas. Se realmente a Secretaria de Saúde aqui manter essa posição, relatada pelo jornal Times, a única restrição que permanecerá na Inglaterra será o uso de máscaras em locais fechados e em transporte público. Agora, a gente precisa ressaltar, até para o público da Jovem Pan, por que eu estou falando Inglaterra e não Reino Unido? Bom, a Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, que são os outros países que formam o Reino Unido junto com a Inglaterra, eles têm parlamentos próprios. E aí a decisão fica a cargo deles. O governo escocês, se você quiser saber o que o governo escocês vai fazer, olhe para o governo inglês. Ele faz tudo totalmente ao contrário. E para fecharmos, Cristina Gremel, sua pergunta, Cris. Oi, Ivan. Eu estava conversando ontem com uma brasileira que mora aí na Inglaterra e perguntando justamente sobre a questão da vacinação de crianças aí, e ela me mandou um documento do clinicaltrials.gov para acessar o documento oficial do governo britânico, dizendo que não é obrigatória a vacinação de crianças e que o governo do Reino Unido admitiu que, uma vez vacinado 2 vezes, você poderá nunca mais adquirir imunidade natural total às variantes de Covid ou possivelmente a qualquer outro vírus. Em relação às crianças especificamente, dizendo que apenas as que têm comorbidades ou aquelas que vivem com pessoas imunossuprimidas é que deveriam, que haveria uma recomendação do governo para se vacinar. E a gente está vivendo isso aqui no Brasil, uma confusão, porque aqui também não é obrigatório, mas já tem juiz, a gente abordou isso ontem aqui no Pingos nos Is, dizendo que quem não vacinar pode perder a guarda das crianças, o que é uma mentira. Nem o Estatuto da Criança e do Adolescente obriga a vacinação de vacinas que não estejam no PNI e essa não está. Então eu queria saber se você imagina que essa oposição de uma parte da população, esses questionamentos todos, são porque há alguma dúvida em relação ao que é colocado pelo governo, que me parece que o governo britânico foi bem claro aí ao colocar as diretrizes no Clinical Trials, ou porque já surgiram muitos casos de efeitos adversos e as pessoas estão colocando na balança se correm mais risco de contrair Covid e ter a forma grave ou eventualmente ter um efeito adverso grave. Pergunta, e os dados que você colocou, Cristina, boa noite antes de mais nada, desculpa, estão disponíveis no site do governo, mas o debate em torno à vacinação aqui na Inglaterra começou ainda no tempo do lockdown. Talvez essa seja a diferença aqui para a União Europeia. Enquanto as pessoas na Europa aceitaram mais facilmente o lockdown, aqui na Inglaterra os protestos começaram antes, sempre visando a questão da liberdade individual. Por que eu estou explicando isso? Porque enquanto na Europa ainda se discutia a questão do lockdown, aqui já se falava em vacinação. Então, sim, existe essa recomendação, não é obrigatória, e eu acredito que dificilmente será obrigatória essa vacinação para crianças aqui, Cristina, justamente devido ao debate público. Eles estão falando abertamente, inclusive em grandes veículos de comunicação, é um debate que, sinceramente, eu não vejo acontecer de maneira tão franca assim no Brasil. Agora, sobre os casos, os precedentes, problemas que vieram a acontecer, sinceramente, Cristina, eu não analisei a fundo. Então, eu prefiro não passar uma informação que eu não tenha em mãos do que, de repente, cometer um erro aqui, né? Muito bem, quero agradecê-lo muito mais uma vez, Ivan Kleber, correspondente do PH Vox, está com a gente aqui no Pingos. Obrigado, viu, Ivan? Boa noite.